Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações ordinárias da Lojas Renner, LREN3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, passando o mouse em cima da imagem, inscreva-se, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Você também pode receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, a carteira exponencial e a carteira perspectiva, carteira semanal e a carteira mensal, respectivamente, bem como informações relevantes de tudo que acontece aí no mercado dentro do canal DV Invest no Telegram. Para isso, basta clicar no card que está aparecendo aqui para que você possa receber tudo isso no seu celular, no seu desktop, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período em tempo real. Vamos então aqui à análise especial da Lojas Renner, onde lembrando que eu contemplo aqui uma análise de prazo maior, uma análise de longo prazo, até o curto prazo, ou seja, olhando o cenário como um todo do ativo, desde quem investe no longo prazo, para ficar posicionado 6 meses, um ano ou mais, ou para quem investe no médio prazo, ou para quem investe no curto prazo em cima do ativo para operações mais de curto prazo. Como é que está o cenário de maneira geral nesse ativo? Então, começando aqui pelo gráfico anual, temos a ação dentro de toda uma tendência de alta, de movimento de subida. A característica desse ativo aqui é de movimentação maior para cima, ou seja, não perde muito a questão das mínimas anteriores do gráfico anual. Tivemos em toda a história do papel apenas 3 anos aqui de queda, o resto tudo anos de subida. Então, dentro dessa característica, dentro desse movimento de alta que tem aqui no gráfico anual, esse novo movimento de subida fica mais para quê? Para olhar para um gráfico mensal ou mesmo um gráfico trimestral e focar um pouco mais em compras através de movimento, principalmente após movimentos de baixa, para pegar e colocar o ativo na carteira ou ampliar a posição na carteira em cima da Lojas Renner, LRN3. Indo para dentro desse primeiro, olhando para um prazo maior, a gente tem um contexto positivo para buscar entradas num prazo menor após correções. Aí a gente agora vai para um prazo menor. Lojas Renner, olhando para o gráfico trimestral, a gente dá para observar o quê? Quais são as características que eu vejo nesse ativo? Costuma fazer bons zigue-zagues, ou seja, zigue-zagues é um movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta, movimento de baixa, no gráfico trimestral. Ou seja, é um papel que aqui ele não anda direto para cima, ou seja, tem alguns recuos. E, logicamente, os recursos são interessantes para se buscar as entradas mais interessantes, pensando em um prazo maior, pensando numa valorização maior. Não necessariamente para ficar sempre posicionado durante anos, desculpa, mas, por exemplo, para ficar posicionado durante um movimento de subida no trimestral, encerrar a posição, tentar pegar um movimento, uma nova entrada após algum tipo de correção no gráfico trimestral, mas enfim, observando aqui, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e o momento atual é qual? Gerou um pivô de alta, o papel está dentro de um movimento de subida, a gente considerar que teve 3 candles subindo, deu uma queda aqui para baixo, mais outros 3 candles para cima, 3 de baixo, e está aqui no terceiro, que seria o terceiro de subida, mas nesse momento com queda neste candle. Uma característica que eu vejo aqui é, depois dessa correção, quando fez 2 candles de subida fazendo pivô de alta, como fez aqui também, o candle seguinte já foi um candle de baixa, inclusive perdendo até a mínima do candle anterior. Só que foi uma correção, basicamente uma correção lá no gráfico mensal, que eu vou mostrar logo na sequência. É o que pode acontecer aqui, ser uma correção no gráfico mensal, mas ainda ficar com a expectativa de continuidade do movimento de subida na ação. Desmonta a tendência de alta nesse momento olhando para o gráfico trimestral. Se voltar, desmontar descaracteriza a tendência de alta dos topos e fundos ascendentes se o ativo voltar, se o preço dela voltar para baixo dos R$ 25,34. E tem aqui no gráfico trimestral uma região de suporte mais relevante em torno dos 36,71. 36,71 é uma região aqui, a faixa de preço que tende a ter um suporte mais relevante, um suporte aqui proporcionado por um topo anterior do gráfico trimestral. Olhando agora para a Lojas Renner pelo gráfico mensal, o que nós temos é uma tendência de alta. Aquele recuo que eu mencionei lá de um candle, a gente pode ver que, na verdade, aqui foram mais candles, aquele recuo de um candle foi esse aqui, e aí depois gerou todo o movimento para cima. Então, ela tem alguns recuos interessantes para se buscar a entrada
ou buscar compra já com o preço caindo, se aproximando de níveis de suporte interessante, ou correções interessantes, colocando, por exemplo, aqui os números do Fibonacci em cima desse movimento de subida. Correções interessantes, voltando aqui, por exemplo, em 50%, aqui voltou em 38,2%, poderia ser um primeiro ponto de entrada, um segundo ponto de entrada, e aí o papel depois deslancha para cima. Aqui agora a gente está dentro de uma tendência de alta, só que já fez um movimento de subida e dentro da sua característica, pelo menos que a gente viu desde o seu início ali de cotação, é um papel que faz seus zigue-zagues bem definidos. E aqui ela está dentro já de um movimento de baixa no gráfico mensal, que é uma correção deste movimento de subida. E aí, ficando atento ao cenário de tendência de alta que o papel tem em prazos maiores, para se buscar entrada na ponta compradora após movimentos de correção no gráfico mensal, é um dos pontos que a gente pode buscar essa entrada, traçando aqui as correções. Olha que interessante, a correção de 38,2% do Fibonacci de todo esse movimento de subida é 36,71, que coincide com aquela resistência que eu comentei do topo anterior do gráfico trimestral, que era uma primeira região importante, uma região um pouco mais importante de antiga resistência, que agora é chamada mudança de polaridade. Tem um vídeo de aprendizado disponível aqui no canal da Dalto Vieira Invest. Lembre-se de se inscrever, deixe seu like aqui nessa live, nessa análise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Eu falei live é porque eu faço live todos os dias, 10h45. Então aqui nós temos um primeiro nível de suporte importante. Se eu considerar só esse movimento aqui de subida, o nível de suporte mais relevante, 37,60. Aí, enfim, considerando que o papel está dentro de uma correção no mensal, que pode vir mais para baixo. E aqui o topo anterior na faixa dos 38 e 39. Essa correção 37,60 e aquele número lá que eu falei, 36,71. Enfim, essa faixa de preço aqui seria uma faixa de preço bem interessante para compra após alguma sinalização de alta, para compra mais no teste mesmo dessa faixa de preço, se o papel resolver fazer algo nesse sentido aqui. Logicamente que teria que ir avaliando gráfico semanal principalmente para ver se não gera alguma sinalização para cima, para se estar comprado já, executar algum tipo de compra, seja até de médio prazo na LRN3. Então, ponto importante que eu vejo aqui em relação ao gráfico mensal são a correção, os níveis de correção aqui 37,60, a gente falou de 36,71, né, considerando esse ponto aqui para traçar o fio. Aqui tem outro ponto, 35,31, que também eu vejo como um patamar relevante, né, que é um ponto ali onde no gráfico diário fechou ali na faixa, no gráfico mensal 35,49, uma região aqui que era um maior fechamento, que fechou uma vez acima, já volta para baixo, e aqui pode funcionar como um novo patamar também de suporte. Enfim, desde os 38 e 39 até um patamar de 35 e 31, faixa de preço bem interessante, caso o ativo volte aqui, para se colocar LRN3, logicamente, para quem gosta do papel, ou seja, do ativo aí desse setor, e trabalhar com ele pensando num prazo maior, ou mesmo buscando aí pegar um próximo movimento de alta do gráfico mensal, ficar alguns meses posicionado com ativo na carteira. Indo agora para o gráfico semanal, a gente tem aqui o ativo dentro de uma semana de queda, só que o que eu vejo de interessante no gráfico semanal, tendência de alta, tendência aqui, pelo menos a tendência de prazo maior é de alta, aqui ficou para um cenário um pouco mais de indefinição, a gente poderia até falar numa pequena tendência de baixa, mas eu fico um pouco mais para uma indefinição com viés de baixa, considerando essa semana atual. Lembrando, essa análise está sendo feita no dia 11 de abril de 2019. Então a gente tem aqui a ação caindo dentro de um processo de queda que pode vir aqui mais para baixo. Aqui um primeiro suporte importante para o ativo abaixo do nível que se encontra seria essa mínima aqui em 40,62. Depois uma região mais por volta ali dos R$40, próximo dos R$40, seria o próximo nível de suporte para o ativo. No gráfico semanal, observe que ela fez ali uma sinalização de fundo que poderia deslanchar para cima, mas o que está acontecendo nesta semana vai ficando coerente, vai fazendo sentido com o que eu acabei de mencionar no gráfico mensal. Fez um movimento de subida, agora está fazendo um movimento de correção. E o que me chama a atenção na característica dessa correção é que a correção está acontecendo de forma bem travada. Dalton, mas como assim de forma bem travada? Esses movimentos aqui mais de indefinição. E aí dá para se ver também aqui, ó, ela subiu o que subiu em 3 semanas ainda não devolveu em 10 semanas daqui para cá.
Ainda não se devolveu isso em 10 semanas, ou seja, está mais fraco do que para cair do que foi para subir. Então, mesmo que ela ganhe força vendedora, que venha forte para baixo, é um ativo que me interessaria bastante de colocar na carteira, chegando naqueles níveis de preço que eu acabei de mencionar ali no gráfico mensal, né? Nas correções do Fibonacci, no topo anterior, na região de topo anterior. Então é um ativo que seria bem interessante neste sentido. Lembrando, pelo gráfico mensal, para mudar essa tendência de alta, teria que perder os 25,34 também. Ou, no gráfico mensal, proporcionar algum pivô de baixa, que também tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, só sobre pivô de baixa, um vídeo curto de 3 a 5 minutos, para você entender o que significa isso aqui. Para mudar a tendência, primeiramente topo descendente. A segunda mudança, que seria a reversão completa, que é de mudar de tendência de alta para tendência de baixa, seria esse tipo de formação aqui acontecendo no gráfico mensal de lojas N. Ou seja, por enquanto, anual para cima, semanal ou trimestral tendência de alta, topos e fundos ascendentes, mensal da mesma forma, mensal no processo de correção. Se o mensal está dentro de um processo de correção, o que nós temos num gráfico de menor periodicidade, geralmente a mudança dessa tendência, ou para uma tendência de baixa ou para uma tendência definida, que é o caso aqui do gráfico semanal. Olhando para o gráfico diário, que já falando do curto prazo, quando eu falo do semanal, eu estou falando mais do médio prazo, no diário eu estou falando mais do curto prazo, no gráfico mensal estou falando mensal, trimestral, anual, eu estou falando um prazo maior, ou seja, no mensal eu estou falando ali em prazo de segurar a posição por 5, 6 meses ou mais, trimestral aí a gente já está falando mais um ano e aí anual a gente está falando de ficar mais tempo mesmo posicionado no ativo. Então nesse caso aqui do gráfico diário, esse papel me interessou muito para se buscar compra de curto prazo se tivesse feito esse tipo de sinalização aqui, uma sinalização de alta, ou um fundo aqui, ou um pivô de alta aqui. Se tivesse feito isso para fazer compra, ou seja, acima deste nível aqui, ó, acima desta região antiga de suporte, que veio para cima e era para ter funcionado como um patamar de suporte para gerar sinalização de alta, um pivô de alta, não conseguiu fazer isso, volta para baixo, ou seja, se eu focar no curto prazo desse ativo, eu não estaria interessado em compra neste momento. Esse retorno para baixo dessa região aqui em torno de 42,73 a 43,13, retorno do preço para baixo desse patamar, reforça o que o semanal também está mostrando ali, a chance de se ter uma correção um pouco maior, ou seja, até do curto prazo ficar um pouco mais para se buscar operações de venda do que operações de compra. Eu volto a me interessar por compra de curto prazo em cima de LRAN3, depois que esse papel voltar para cima dessa região dos R$ 43,00, arredondando, e proporcionar sinalização de fundo ou de pivô de alta no gráfico diário para buscar entrada favorável, aí, seja para swing trade, seja para o curto prazo, ou até mesmo buscando entrada no gráfico semanal, voltando aqui para o gráfico semanal. Se o gráfico semanal patinar aqui nessa região e gerar algum sinal de novo de força, como foi esse candle aqui, volto a me interessar por buscar uma entrada, pensando mais no médio prazo, que seria algo aí falando em termos de position trade em cima dessa ação. Mas por enquanto, a característica que está aqui, nessa data, no dia 11 de abril, apontando um pouco mais para baixo, podendo voltar para a faixa ali dessa mínima aqui na faixa dos 40,62, podendo testar uma região de R$ 40,00 ou até mesmo aquela faixa de preço bem interessante para entrada de prazo maior. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, espero que você tenha gostado desta análise especial, tem várias outras análises especiais disponíveis aqui no canal, aproveite ao máximo, deixe seu like, seu joinha e até a próxima análise.